tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Antes da gente dar início, eu gostaria de convidar a todos para a gente fazer uma oração juntos. Vamos orar? Querido Deus, como é bom estar aqui nesse sábado. Eu sei que várias pessoas fizeram um sacrifício para estar aqui hoje, Pai, nesse horário, para juntos, Deus, meditarmos na Sua Palavra, aprendermos da Sua Palavra, Deus, e para que a gente possa colocar em prática em nossa vida o que temos aprendido. Então, querido Deus, dedicamos esse tempo ao Senhor, pedimos, Deus, que o Senhor possa ser honrado com tudo que vamos fazer e falar aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos, é o seguinte, eu vou tentar fazer esse curso dinâmico, tá? Eu vou tentar pedir a participação, perguntas. Não é um sermão, não é uma pregação, não é uma exposição, tá? É uma aula, tá? É um curso, tá? Então, para isso a gente vai fazer esse método, tá? Esse esquema. Até porque ficar uma tarde inteira só uma pessoa falando, eu acho que alguém vai dormir, né? Cansativo, calor, né? Então, melhor a gente fazer de uma maneira que rende, né? Então, bom, eu vou entregar a apostila para vocês depois, tá? Porque tudo que está no slide está a apostila. Senão vocês vão antecipar tudo que eu vou falar, perde a graça, tá? Então depois eu vou entregar a apostila para vocês, tá bom? Então, o que nós temos aqui, tá? Em primeiro lugar, fazer uma breve introdução sobre o que é o Evangelho, tá? Então, o termo Evangelho, tá? Significa boas novas, tá? Ou boas notícias, tá? Tudo isso está na apostila, tá bom, gente? Então, o Evangelho é o quê? O Evangelho é a mensagem positiva, tá? Sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a assunção do Senhor Jesus, certo? Beleza? Se você pudesse, com as suas palavras, assim, diferente do que eu falei, descrever o que é o Evangelho, o que você falaria? Se alguém te perguntasse, ô fulano, o que é o Evangelho? Você falaria assim, pá. Vontade de Deus para nós. Falaria a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Plano de redenção, desde antes da criação do mundo. Também falaria que Deus, né? Conhecer que Deus é Deus, nós somos filhos pecadores. O que Ele fez, né? Morreu na cruz para os nossos pecados. E que graças a Ele a gente tem que dar acesso a Deus, né? Então, vocês perceberam como a gente tem muitas respostas diferentes, né? Parece que a gente tem que somar várias alternativas para chegar numa mensagem, tá? Então, olha que interessante essa descrição desse autor. Ele é um pastor, né? Ele chama Mac Stiles. Ele diz o seguinte, que o Evangelho é a mensagem de grande alegria da parte de Deus que nos conduz à salvação, tá? Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela tem a ver com salvação das nossas almas. As boas novas têm a ver com a salvação das nossas almas, mas não só isso, né? Porque a gente não pode simplesmente falar, eu vou evangelizar alguém. Não, Jesus te ama. Está muito incompleta essa mensagem, né? Então o Evangelho é uma mensagem completa, certo? Na Bíblia, o Evangelho, essa história, o Evangelho é contado em 4 livros, certo? Isso. Então, olha o que Paulo falou sobre o que é o Evangelho. Irmãos, alguém pode ler para mim? Irmãos, venham lembrar-lhes do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou aprender, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Obrigado, Thiago. Então, veja algumas palavras-chave, tá? Começo. Venho lembrar-lhes o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? O que Paulo define como Evangelho? No finalzinho ele diz, no versículo 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que já estava escrito isso, né? E que foi sepultado, foi enterrado, foi colocado no túmulo e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, tá? Mas Paulo, nesse versículo, ele ainda não define completamente o Evangelho. Tem mais coisa no Evangelho que isso, né? Então a gente está vendo etapas, certo? Então vamos lá, objetivo do curso. Número 1. Objetivo do curso: esclarecer o que é o Evangelho de Jesus Cristo a todos os participantes, tá? Então, estamos aqui para deixar claro a mensagem, o que é essa mensagem, tá? Número 2, encorajar cada um de vocês a crer ou a crerem nesse Evangelho. Então, eu acredito que todos aqui, ainda falta hora, né? Já se entregaram ao Senhor Jesus, né? Mas eu não conheço os corações. Eu conheço o convívio, né? A gente se relaciona. Então, vocês são membros da igreja, foram batizados, foram instruídos. Então, eu acredito nisso. Só que, né, essa mensagem vai ser replicada também, né? Então, aqueles que estão ouvindo também, serve para cada um. Encorajar cada um a crer no Evangelho. E por último, especialmente voltado para a igreja, auxiliar os convertidos. O objetivo desse curso é auxiliar os convertidos, tá, a anunciar o Evangelho com eficácia para os perdidos. Então nós vamos ver algumas estratégias simples que você pode guardar na cabeça, na ponta dos dedos. Como compartilhar o Evangelho com as pessoas, ok? Então, para a elaboração desse curso, né, eu usei boa parte do conteúdo deste livro aqui, tá? É um livro chamado O que é o Evangelho. O autor é um pastor batista chamado Greg Gilbert, tá? Americano. E o livro foi publicado pela editora Fiel no ano de 2010. É um livreto, na verdade, é um livro curto. São 162 páginas, mas ele é pequeno, não é um livro grande, né? Dá para ler tranquilamente, rapidinho, é um livro de fácil leitura, tá? E, para a alegria dos participantes, eu vou sortear um volume, né? E eu encorajo aqueles que gostam de ler, que adquiram, tanto pela editora Fiel como pela Amazon, tá? Pela Amazon você consegue, às vezes, até baixar o livro virtual, um preço assim, super bom, né? R$5, às vezes, tem época que está bem barato, às vezes mais barato do que isso, tá? Então, no final, no intervalo, a gente vai sortear, tá bom? Eu tive o privilégio de conhecer esse pastor. Eu e Elaine participamos do Congresso da Fiel 2015, né? Que foi tratado sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. E na oportunidade eu conheci esse pastor, pessoa super gente fina, né? Às vezes a gente acha assim, né, que esses autores de livros são pessoas, pessoa como eu, você assim, tranquilo, conversou, sorriu, brincou com a gente, né? E a gente pode fazer também muita coisa para a glória de Deus. Então eu recomendo a aquisição desse material, tá? Então no livro ele faz uma abordagem bíblica bem simples sobre o que é o Evangelho, tá? 4 palavrinhas, vamos lá. Deus. Vamos repetir, gente? Vamos lá assim? Deus, homem, Cristo, resposta. Assim, o Evangelho na ponta dos dedos, tá? É uma maneira bem didática mesmo de você lembrar, para você compartilhar isso com outras pessoas. Eu costumo fazer isso aqui nos cursos, vocês sabem disso, mas às vezes a gente tem que ficar repetindo mesmo, porque a mensagem é essencial. Outra coisa, nós estamos gravando, né, com o objetivo de publicar no YouTube posteriormente, tá? Então quem tiver interesse, só acessar e compartilhar, tá? Em alguns dias estará pronto, tá?
Nós temos a apostila, que vai ser entregue no final, tá? Tem uma ressalva na apostila dizendo que é autorizado a reprodução total ou parcial desse material. Você pode tirar xerox quando você quiser, porque isso aqui é para a glória de Deus, certo? Para que pessoas possam conhecer o Evangelho. Vamos lá então? Oficialmente nós vamos começar então. Vamos falar sobre o primeiro tópico, o primeiro aspecto do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a pessoa de Deus. O Evangelho começa com Deus. Tudo começa com Deus. Mas se Deus existe, Ele é a fonte de todas as coisas, inclusive do Evangelho, certo? Para entendermos então as boas novas, precisamos entender quem é esse Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que há um Deus criador de todas as coisas. Então nesse primeiro tópico, duas coisas que a gente vai precisar falar. Primeira coisa que a gente vai precisar falar para as pessoas sobre Deus. Deus criou todas as coisas, certo? Criou os céus, criou a terra, criou o mar, o ar, os seres, tudo que existe, inclusive eu e você, certo? Então quando a gente observa a criação, quando a gente tem a oportunidade, o pôr do sol aqui no bairro Mansur é espetacular, é lindo, né? As cores, né? O cenário, a pintura de Deus é maravilhosa. E quando você tem a oportunidade, às vezes, de estar num lugar assim, numa chácara, né? Numa fazenda, num campo, um lugar de natureza, é maravilhoso você contemplar a criação de Deus, né? Às vezes no corre-corre da cidade a gente pouco para contemplar a criação de Deus, mas em todas as coisas a gente pode contemplar, né? E Deus criou inclusive o ser humano. Deus criou você, Deus criou a mim, né? A gente sabe disso. Então 2 versículos, vou pedir outra pessoa, pode ler para mim bem forte aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio de todas as coisas, no princípio da criação, né? Deus criou tudo que há. Esse versículo, gente, ele resume a criação que vem a seguir, certo? Então ele é um resumo do que vem depois, certo? Quando eu falo que no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus criou o mundo, Deus criou tudo, né? Outra pessoa, lê para mim esse daqui agora, ó. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, queridos, Deus criou a terra, a natureza, né? E Deus criou os homens e os animais, os seres humanos, né? Interessante que ele diz aqui o verso que ele criou o ser humano de uma maneira especial, diferente dos outros, né? Então Deus criou todas as coisas. Esse é o número 1, aquilo que a gente tem que lembrar disso. Até hoje, o ser humano ele tenta explicar a origem do mundo por meio o ser humano tenta explicar a origem do mundo sem a presença de um Criador, não é isso? Você vai para a escola, desde os anos iniciais, desde o ensino fundamental 1 e 2, você aprende que nos livros didáticos que Deus criou o mundo através de uma explosão chamada Big Bang, e que essa explosão foi através de partículas, mas ninguém tem uma explicação para a origem dessas partículas. Mas a Bíblia tem uma explicação para a origem de tudo, não é? A Bíblia fala que Deus é a fonte de tudo. Ele criou todas as coisas. A criatura, né, pretende estabelecer a origem do mundo através de uma história onde não há a presença de um Deus. Por incrível que pareça, para eles, né, essa é a melhor das hipóteses, tomada como uma verdade inegável na sociedade. Não foi assim, é cientificamente comprovado, eles dizem, mas de fato não é cientificamente comprovado, né? Contudo, a criação, com toda a sua exuberância e perfeição, exige a presença de um Deus criador, de um Deus perfeito. Quando você pega um bebezinho,
no colo, indefeso. Quando o primeiro dia, quando o seu filho, a sua filha nasce, e você põe ela nas suas mãos, põe ele no seu colo, não tem outra explicação a não ser dizer, puxa, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Quando você estuda na escola embriologia, a formação, né, dos órgãos do corpo, você vê como Deus é perfeito. Como, gente, seria possível uma criatura, um ser tão perfeito ser formado pelo acaso? É muito mais fácil, né, para a mente humana acreditar na presença de um Criador do que nessa história, gente. É uma história que precisa de mais imaginação do que inventar o que Deus deixou escrito aqui, né, para nós. Então vamos lá. Algumas coisas que eu queria chamar a atenção, né? Eu já falei sobre o pôr do sol, ao contemplar o pôr do sol, o canto dos pássaros, né? Não sei se você para isso de vez em quando, né? No fundo da minha casa, o vizinho tem uma mangueira, né? Isso, um pé de manga, né? E de vez em quando enche, o passarinho fica aquele canto bonito, né? Você vê, puxa, que coisa maravilhosa, né? As cores, os aromas, os formatos das flores, não sei se você gosta de plantas, de flores, né? Os sabores, as texturas, os formatos das frutas, o ciclo perfeito do dia e da noite, a chuva, a neve, dentre tantas outras coisas. Nós podemos ver claramente a mão de um Deus Criador, sentir o seu amor pela criatura, né? Até mesmo nos emocionar com a beleza de tudo que existe, né? Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de entrar num avião e voar. Gente, que sensação! Você vê que você não é nada nem ninguém dentro, diante da grandeza da criação de Deus. Imagina a grandeza de Deus. Ou se você está num barco, seja um barco pequeno ou um barcão, um navio, no meio do nada, e você pode dizer, puxa, pelo tamanho da criação, você pode imaginar, ou seja, pelo menos você tenta imaginar o tamanho da graça e do poder de Deus. Tudo foi meticulosamente planejado, né? Ok, dando sequência, não há como refutar a verdade de um Deus Criador. Agora, pensa comigo, se Deus criou tudo, Ele não é somente aquele que fez tudo, mas a Ele também pertence tudo. Ele é dono de tudo, certo? Então, se Ele é dono de todas as coisas, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida, sobre a minha vida. Chegamos à conclusão que a nossa vida não pertence a nós, porque somos criaturas de Deus. A nossa vida pertence ao nosso Criador. Ele tem direito sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não somos um resultado aleatório, acidental, de mudanças genéticas, de combinações genéticas. Fomos planejados, especialmente, individualmente, planejados para sermos o que somos. A Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro, que Ele formou você no ventre da sua mãe. Então, não somos autônomos, como pensamos que somos. Mesmo nós, crentes, cristãos, convertidos, somos subordinados, sujeitos ao dono das nossas vidas, ao dono das nossas almas. Gente, isso é essencial para todos entendermos o Evangelho, inclusive para explicarmos o Evangelho. Deus criou todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, Ele é dono das nossas vidas. Deus é dono das nossas vidas. Então, porque Deus criou e porque Deus é dono de tudo, Ele tem o direito de nos dizer como devemos viver. Ele tem esse direito. E eu quero pedir outra pessoa que possa ler para mim esse outro verso. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer.
Olha, quando Deus criou Adão e Eva, a partir de Adão e Eva, Ele deu uma ordem para os dois. Porque Deus é dono da vida deles. Deus era e ainda é. Não é? Então, Ele tinha o direito e tem o direito de dar ordem sobre a sua criação. E Deus exigiu isso deles. E Deus colocou árvores no jardim, em especial 2. Mas Deus disse que de uma árvore em especial eles não poderiam comer daquele fruto. Essa era a ordem de Deus, essa era a restrição de Deus. Eles podiam fazer todas as outras coisas a princípio, né? Mas a única restrição bíblica é que eles não deveriam comer do fruto daquela árvore, certo? Então, resumindo, tá? A verdade fundamental da existência humana é que Deus nos criou e Ele tem direito sobre nós. Então você precisa aprender isso. E você precisa passar isso para outra pessoa. Deus te criou e Deus tem direito sobre a sua vida. Porque se Ele te criou, Ele é dono da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Além de ser o Criador, há outra informação essencial sobre o caráter de Deus que é negligenciada até mesmo dentro da igreja. É esquecida. Tá? Qual seria? Além de Deus ser o Criador, qual seria outra característica fundamental, importante para partilhar do Evangelho com as pessoas a respeito da essência de Deus, do caráter de Deus? Justiça. Isso. Deus é santo, Deus é justo, né? Então, vamos lá, mais um irmão, por gentileza. Êxodo 34, 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Senhor, ó Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente. Olha, presta muita atenção que Deus falou com Moisés. Olha, falou de compaixão, falou de bondade, falou de misericórdia, que Deus é tardio em irar-se, que Deus é fiel, que Deus perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, mas não inocenta o culpado. Deus é santo e justo. O culpado diante de Deus deve pagar. Então, queridos, todos afirmam que Deus é amoroso e cheio de misericórdia. Estão corretos. Deus é amoroso. Deus é cheio de misericórdia. Contudo, muitos desprezam o fato de que a sua bondade, a sua compaixão não excluem o fato de que Ele é um Deus santo e justo. E Ele há de requerer isso. E muitas vezes, ao evangelizarmos, nós somos sutis demais ao falarmos de Deus. Nós falamos, mas Jesus te ama, mas Deus tem um plano. Mas muitas vezes não falamos, olha, Deus é santo e Ele há de punir o pecador. O que a Bíblia diz? Vou colocar na tela alguns versos que falam sobre a santidade de Deus, pureza, justiça de Deus. Eu vou ler esse aqui, ó. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Salmo 11, verso 7. Outra pessoa, lê para mim, por favor. Ele ama a justiça e o direito. Salmo 33, 5. Olha, tem 2 versículos que são idênticos em Salmos. Alguém lê para mim, por favor? Justiça e direito são fundamentos do teu plano. Salmo 89, 14 e 97, 2 são idênticos. Tá? Não, Deus não é corrupto, gente. Deus não vai ignorar os pecados dos homens. Deus não vai levar as pessoas para o céu sem o devido acerto de contas. Isso precisa ser considerado. E isso precisa ser dito também. Né? Deus, Ele vai julgar cada um. Com certeza. Né? Deus não é alguém
que vai deixar as pessoas entrar no seu céu sem o devido acerto de contas. Deus não esconde o pecado das pessoas. Deus não finge que não vê. Isso faria de Deus um covarde. Porque Deus não tem nada a temer, né? O céu é dele, nós somos dele. E Deus é justo, e Deus é santo. Deus há de requerer isso. Abacuque 1 fala que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal, e a opressão ele não pode contemplar. Abacuque 1,13. Então, se Deus não punir o mal, o pecador, ele nega a sua própria essência. Cristãos, e também não cristãos ao redor do mundo, né? Eu vou dizer isso porque não cristãos fazem isso também, né? Eles fazem um ótimo trabalho de falar para as pessoas o quanto Deus é amor. Eu não estou negando isso, realmente Deus é amor, mas não é suficiente, não é verdade? O Evangelho do Senhor Jesus revela que Deus é santo e justo, e está determinado em nunca esquecer, tolerar ou ignorar o pecado, inclusive o seu e o meu. Isso precisa ser entendido e isso precisa ser explicado para as pessoas. A gente tem medo de ofender as pessoas, a verdade é essa. A gente tem medo de falar sobre pecado, porque pecado ofende, não é? Mas Deus fala sobre pecado. E Ele nos ensina a falar também, né? Que Deus ele vai julgar o pecador. E agora? O que diz Ezequiel 18,4? Alguém pode ler para nós? Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse versículo lindo. Todas as almas são minhas. Todas. A do pai, a do filho, da mãe, da filha, todas as almas. E a alma que pecar, essa morrerá. Olha, esse versículo resume tudo que eu falei. E a gente precisa dizer isso para as pessoas. Então, eu estou chegando já no final do primeiro tópico, hein? Nesse primeiro tópico, sobre que é o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos concluir que há um Deus, Criador de todas as coisas, que tem o direito sobre as nossas vidas, e que não inocentará o culpado, mas há de julgá-lo com justiça, com retidão, com rigor. Então, ao falarmos sobre Deus, gente, duas coisas essenciais nós não podemos esquecer. Deus criou todas as coisas, então Ele é dono de todas as coisas. Deus criou você, é dono da sua vida. E Deus é santo e justo, e Ele há de julgar o pecador. Então, ao falarmos sobre Deus, essas duas verdades são importantes. Você pode falar muitas outras coisas. Você pode falar sobre o amor de Deus, você pode falar sobre muitas coisas. Mas essas duas verdades são essenciais. Percebe que Paulo, quando ele evangelizava os gregos, né, ele partiu falando da criação. Porque os gregos, eles não conheciam o Velho Testamento. Eles não tinham uma cultura bíblica. Então, como é que ele evangelizava uma pessoa que não tinha cultura bíblica? A partir da criação. Hoje, no nosso meio, muitas pessoas conhecem a Bíblia, sabem coisas sobre a Bíblia, né? Ouviram coisas sobre a Bíblia, mas de fato não conhecem a Bíblia. Então, essa é uma possibilidade de você começar falando da criação, né? Beleza, então vamos lá. Começando aqui a falar sobre o Evangelho, percebemos que boas novas não são completamente assim boas, porque ela vem com uma mensagem de juízo. Isso é importante. A mensagem das boas novas, ela começa mostrando Deus, o dono de todas as coisas, que há de requerer juízo de todas as suas criaturas. Ok? Então nós vamos passar para a segunda parte. E depois que eu terminar a segunda parte, a gente dá um intervalo, tá bom? Nós vamos falar sobre o homem. A primeira verdade sobre o homem é que ele é pecador. O homem é pecador, não é?
Então nós compreendemos um pouco sobre quem é Deus, e agora falaremos sobre quem é o homem. Então, em primeiro lugar, o homem é um ser pecador. Nós já afirmamos que somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, né? Essa história se encontra nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Mas lá, Deus conduz a história mostrando que o homem é a criação especial de Deus. Ele fala que Deus criou o homem, nós já lemos, nós vamos colocar aqui de novo, com a imagem e semelhança do Criador. E deu sobre o homem o direito de governar a criação. O homem é um co-regente de Deus na terra. Agora, como nós já lemos, aqui eu coloquei o versículo completo, né? Deus deu uma advertência, e o Senhor Deus ordenou ao homem, lá em Gênesis 2, 16 e 17: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? Porque no dia em que der a comer, você certamente morrerá. Então o Criador deu uma ordem para a criatura e estabeleceu o julgamento se a criatura desobedecesse sua ordem. E o que aconteceu, gente? Adivinha, né? Olha lá. Quem deu a ideia? Quem aceitou a ideia? É esse mesmo, irmão. O ser humano falhou. De fato, Adão não se satisfez em ser o vice-regente de Deus. Ele queria mais, gente. Ele queria mais. Ele não se contentou em governar todas as coisas, exceto o próprio Deus. Ele queria ser como Deus. Porque foi essa a sugestão de Satanás. Ele desobedeceu. Mas não somente isso, quando a gente lê a história da criação e falar o pecado da desobediência, é muito sutil isso. O pecado foi muito maior do que isso, porque Adão decidiu declarar sua independência de Deus. Adão decidiu com o seu ato dizer que ele rejeitava a autoridade de Deus. Deus, você não manda em mim, eu faço o que eu quero, eu como sim. Foi isso que Adão fez. E é isso que nós fazemos, filhos, contra os nossos pais. Não é? Não é uma desobediência, é uma rebeldia, é uma insubordinação. E foi isso que Adão fez. Adão, gente, não apenas errou o alvo. Quando a gente traduz a palavra pecado, errar o alvo, a origem da palavra pecado é essa mesmo. Só que a gente tem que ir mais fundo. Pecado não é errar o alvo, foi quase, né? Não tem problema não. Pecado não é errar o alvo apenas. Adão, ele atirou na direção oposta. Ele fez uma escolha. Eu não vou obedecer a Deus. A ordem de Deus é: me obedeça. Ele falou: não obedeço. Ele não errou o alvo por pouco, ele atirou no outro rumo. Ele tomou uma decisão oposta. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito, não é? Adão estava consciente e mesmo assim escolheu proceder. Se você comer, você vai morrer. Eu vou comer. E comeu. E morreu. A partir daquele dia, a Bíblia diz que o pecado, por um só homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Aquele dia, o homem perdeu a comunhão com Deus. Aquele dia, o homem foi separado de Deus. E como consequência, toda a humanidade foi separada de Deus. Como consequência, até a criação de Deus foi corrompida pelo pecado do homem. A partir daquele dia, começou a nascer mato. Não existia mato. Não existia.
Só tinha plantinha e florzinha. Coisas bonitas, belas, cheirosas e gostosas. Aí começou a nascer espinho, abrolhos, né, que a gente fala, praga. Não existia isso. A criação foi afetada. A partir daquele dia, a raça humana, o coração dos homens foram corrompidos, suas mentes se encheram de pensamentos egoístas, seus olhos se escureceram para a beleza de Deus, suas almas se tornaram áridas, estéreis, totalmente destituídas da vida que Deus lhes deu no começo. É fácil culpar Adão, né? Ou Eva, mas nós também desobedecemos a Deus. Ainda hoje, depois de convertidos, ignoramos a sua santa palavra. Romanos 1 diz, Romanos 3 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O versículo 10 também do capítulo 3 diz: não há justo nenhum, não há ninguém. Nota 10. E muitas vezes a gente fica se comparando com o outro, a gente fica competindo para ver quem é melhor. Não, mas se fosse eu, né, não seria assim. Fosse eu, essa igreja estaria diferente. Fosse eu, as coisas iam funcionar lá em casa, lá no meu serviço. Então, o homem é pecador, mas tem outra verdade a respeito do homem que nós precisamos esclarecer. Nós precisamos entender e esclarecer. Deus julgará o homem por seu pecado. Então, como eu já disse, a má notícia do Evangelho do Senhor Jesus é que Deus, sendo santo, Ele não vai conviver com criaturas pecaminosas, pecadoras. E porque Ele é justo, Ele há de afastar essas criaturas da sua presença por causa dos seus pecados, como de fato já estão afastadas da sua presença. Capítulo 3, verso 9. Alguém pode ler para mim, por favor? Tanto judeus como gregos estão pedaços. Todos escravos do pecado, debaixo do pecado. Outra pessoa, por favor, Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Olha, Deus não vê, não quer ver, Ele não tem prazer em ouvir. Ele não ouve oração dos pecadores, porque é uma barreira chamada pecado que nos separa de Deus. Há um muro que nos afasta de Deus, e Deus há de julgar, porque o salário do pecado é a morte. Olha, você fica esperando o quinto dia útil ou o último dia do mês, cada um tem um dia de receber, né, gente? Você fica esperando para chegar o tutu, o tote. Você fica esperando, porque você trabalhou, ou pelo menos você esforçou bem, né? Você fez sua parte, você foi lá, bateu o seu ponto, e o combinado é esse. É o seu salário, é o seu pagamento por aquilo que você fez. E a Bíblia fala que o salário do pecado é morte, separação, julgamento de Deus. Gente, esse é melhor ainda. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Gente, é isso mesmo. É isso mesmo. Deus há de levar aqueles que rejeitam a sua autoridade para o inferno eterno, um sofrimento que nunca há de acabar. Nós não temos noção do que é isso. Eu não tenho.
Porque a nossa vida, as coisas acabam, né? Você põe fogo aqui no papel, ele vira cinzas e acaba. Lá não vai acabar. Vai ser todo o sempre. Lembra que Jesus falou muitas vezes sobre o inferno, sobre o lugar onde há dor, muita dor, de ranger os dentes de dor. Precisamos falar disso para as pessoas. Precisamos falar que Deus fez o homem, mas que o homem escolheu pecar. O homem escolheu se afastar de Deus. Você e eu escolhemos pecar. Nós decidimos, praticamente todo santo dia, fazer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia diz que Deus há de jogar o pecador no inferno. Então, quase encerrando aqui, gente, a primeira parte, né, a metade do nosso estudo, o que o Evangelho de Jesus Cristo a respeito do homem é que o homem é rebelde, o homem é egoísta, ele é escravo do pecado. Como Deus é santo, ele condenará o homem ao inferno e à separação eterna do Senhor. Então lembra, há um Deus que criou todas as coisas, um Deus grandioso, amoroso, grande, dono de tudo, e como dono de tudo, ele tem direito sobre todos, e ele é um Deus santo, e ele não tolera pecado na sua presença, ele há de julgar o pecado. Isso sobre Deus. Sobre o homem agora, segundo tópico, o homem é pecador. O homem se afastou de Deus, virou as costas para Deus, se rebelou contra a autoridade de Deus, e Deus há de julgar esse homem, há de lançar o pecador no inferno para todo sempre. Chegamos no momento crucial do estudo, do curso, porque Deus é justo e santo, e o homem é pecador e perdido, e o seu destino é o inferno eterno. Você falou que eram boas novas no Evangelho, Rodrigo. Até agora só teve notícia dura, difícil. Depois do intervalo, nós vamos ver o que Deus decidiu fazer por amor aos seus. Ok? Vamos dar continuidade então ao nosso curso, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre as duas primeiras palavras, tá? Que é Deus e que é homem, tá? Então, a partir de agora, nós vamos ver as duas últimas palavras, tá? Começando com Cristo. Ok? Então, queridos, já fizemos a primeira pergunta: quem é Deus? Né? Deus é o Criador de todas as coisas, tem autoridade, né, sobre tudo, sobre todos. Portanto, se ele tem autoridade, um dia Deus vai julgar todos, certo? Fizemos a segunda pergunta: quem é o homem? Né? O homem foi criado por Deus, mas ele escolheu pecar, se rebelar contra a autoridade do seu Criador, escolheu ser o dono das suas decisões. Por causa disso, foi condenado à morte eterna, à separação eterna de Deus, né? Então, depois de respondermos as duas primeiras perguntas, nós chegamos no limite, no nosso limite como ser humano. Como assim? Bom, vamos pegar o raciocínio, né? Se Deus é o Criador de tudo, o seu e o meu Criador, o dono da sua vida e da minha vida, e vai julgar cada um com justiça e retidão, e se você e eu somos falhos e pecadores, não é? E Deus diz na sua palavra que Ele vai lançar no inferno todos os pecadores, a única coisa que nos resta pensar nesse momento é que estamos perdidos. Estamos todos perdidos. E de fato é isso que Deus quer que a gente pense mesmo. É que nós precisamos de solução. Uma solução que nós não temos em nós mesmos. Mas graças a Deus, que ainda não é o fim. Né? Deus tem sim um plano perfeito, projetado desde antes da criação do mundo.
E esse plano se concretizará no tempo e no espaço, na vida dos seus escolhidos, através do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso, não é? Agora, veremos a terceira pergunta. Quem é, portanto, Jesus Cristo? A primeira coisa a se falar sobre Jesus Cristo, que o pastor Greg Gilbert fala no seu livro, que eu acho muito interessante, que a gente já sabe, a gente já tinha visto isso em outras oportunidades, é que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Os adeptos da matemática aí, né? Parece estranho isso, 100% Deus e 100% homem. Não seria 50%, pastor? Não existe alguém que é 200%, né? Mas Jesus é diferente do padrão. Por quê? Porque de fato ele é totalmente Deus. Ele não é metade Deus e metade homem. Não falta um pedaço de Deus nele. Ele é totalmente Deus. E não falta um pedaço de homem nele. Ele é totalmente homem. Ele viveu como um ser humano normal. Ele fazia necessidades, ele chorava, ele tinha fome. Não é? Então, nesse aspecto, ele é 100% Deus e 100% homem. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Alguém pode ler para a gente? No princípio era a palavra, diz o Arthur, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ok, então nós temos os versículos 1 a 3, tá, que mostram que Jesus é esta pessoa. Jesus é o Deus Filho presente na criação, tão presente que se ele não estivesse lá, nada teria sido criado. Ele está dizendo aí, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Mas o verso 14 também nos traz à mente algumas verdades importantes. E o Verbo se fez carne. Então o verso 1 a 3 vai falar da divindade de Jesus. O verso 14 vai falar da humanidade de Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele andou aqui nessa terra. Ele viveu entre os homens como um homem. Ninguém olhava para ele e achava que ele era diferentão, um ET, alguém fora da terra. A não ser quando ele começou a fazer os seus milagres. Aí as pessoas perceberam nele sim a presença de Deus. Mas ele era um homem. Ele viveu como homem. Nascido de mulher, né? Diz lá em Gálatas. Nascido sob a lei, sentiu dor, sofreu, morreu. Ele precisava ser homem para representar os homens perante Deus. Porque se for o homem que pecou diante de Deus, é o homem que tem o dever de pagar os seus pecados para Deus. Como o homem não tem como pagar os seus pecados diante de Deus, Deus se fez homem para pagar os nossos pecados diante de Deus. Essa é a maravilha das boas novas. Então, queridos, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus é Deus, mesmo sendo homem. Agora, uma outra verdade. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Mas antes disso, esse 1 Timóteo 2,5, alguém pode ler para nós? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O único mediador, o único capaz, o único habilitado para nos representar diante do juiz. O único com a carteirinha, com o certificado em mãos, não é? Quer falar alguma coisa? O advogado, o que fica ao lado, né? O representante da humanidade perante o Senhor. Então, agora sim, o que Jesus fez por nós, isso é importante. É importante dizermos, é importante entendermos primeiro e dizermos também.
Bom, gente, sempre recapitulando, vamos lá. Deus, sendo justo, Ele cobrará a dívida da humanidade, certo? Nenhum de nós ficará sem a justiça de Deus. Deus há de julgar todos. Veja bem, como Deus, sendo um santo e justo, pode livrar homens pecadores do horror eterno, sem subverter a sua justiça, sem ser trapaceiro, não é? Deus é justo e santo, o homem é pecador. Como Ele vai salvar o homem sem fazer nada de errado, não é? Sem passar a mão na cabeça? Nesse ponto, as boas novas se tornam de fato boas. Eis a resposta: o Senhor Deus, no seu imenso amor e através da sua soberana decisão, soberana vontade, enviou o seu único Filho, santo e amado, para pagar a penalidade, a dívida sua, minha, de todos aqueles que depositam sua fé em Jesus. O justo pelos injustos, diz a palavra de Deus, o santo pelos pecadores, o perfeito pelos imperfeitos. Ele literalmente assumiu a nossa culpa e pagou a nossa dívida para com Deus. Ele pagou, o Senhor Jesus pagou a dívida que era minha e me deu a justiça que era dele. Foi isso que Ele fez na cruz. Ele me deu a justiça dele e tomou para si a minha culpa na cruz. Então vamos ver os versículos que falam sobre isso. Mateus 1:21. Vai lá, Mateus. Ele salvará o seu povo. Mas do que? Dos seus próprios pecados. Porque somos pecadores. E os nossos pecados nos condenam ao inferno, a separação eterna de Deus. João 10, versos 15 e 18. Alguém pode ler para mim, por favor? Dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus fala: dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém me pegou de surpresa. Eu tomei essa decisão, diz Jesus, voluntariamente, espontaneamente. Uma vez que o homem não tem condições de pagar pelos seus próprios pecados, como eu já disse, Deus fez isso. Só que Ele precisava se fazer homem para isso. Então, mais 2 versos. Vamos lá, 1 Pedro 3,18. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Isso, muito bom, garoto. Cristo morreu uma única vez. Não precisava ser várias mortes, como no Velho Testamento haviam vários cordeiros, porque Ele era o Cordeiro de Deus perfeito. E 1 Pedro também 2,24. Outra pessoa? Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarado. Isso. Então foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele assumiu o nosso lugar de condenado e nos deu o lugar dele, de justo. Não o lugar de Deus, mas o lugar de justo. E isso foi feito na cruz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá bom? Tá dando alarme de baixa bateria. Ok, queridos. Resumindo, sobre Jesus. Deus é justo. Eu sou um pecador. Eu mereço a separação eterna de Deus.
por conta da minha dívida com Deus, da minha pecaminosidade. Mas Deus, em seu grande amor, em sua grande misericórdia, decidiu dar o seu único Filho, Jesus, perfeito e santo, o único que tinha as credenciais para assumir a nossa dívida e morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida para com o Pai. Ele sofreu o meu sofrimento, ele sofreu a minha agonia, a minha dor, a minha dívida, ele pagou. No terceiro dia, ele ressuscitou, provou ser Deus ao vencer a morte e ao subir aos céus, de onde havia saído, de onde havia vindo. Provou que tudo que ele ensinou era verdadeiro. Como consequência, a dívida foi paga, foi rasgada, a nossa promissória com Deus. Foi aberta uma porta de um relacionamento de amor com o Senhor, e eu pertenço a Ele para a sua glória. Romanos 8 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Assim, agora aqui encerramos o terceiro tópico, sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos concluir que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então essas duas verdades precisam ser lembradas, queridos. Jesus é 100% Deus e 100% homem, e Jesus pagou a dívida dos pecadores perante o Senhor. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus pagou a dívida dos pecadores ao se entregar na cruz. Então, quase na reta final, certo? Falamos quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus. Partiremos para o último dos 4 tópicos. Resposta. Qual é a resposta que daremos? Como assim, pastor? Nós tentamos nos primeiros 3 tópicos deixar claro a pessoa de Deus, a nossa pessoa, a nossa natureza humana e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Procuramos demonstrar que existe um Deus Criador, dono de todas as coisas, e esse Deus vai pedir contas de cada um, de cada pessoa que habita sobre a terra. Narramos que o homem é por natureza um ser mau, um ser falho, pecador, e o homem será julgado por Deus por conta do seu pecado. Alguém que faz escolhas egoístas e gananciosas e que decidiu se rebelar contra o próprio Criador, rejeitar a autoridade do Senhor. Apresentamos textos que demonstram que Deus há de jogar no inferno o pecador, não é? Pois não pode haver pecado na presença do Deus Santo e Poderoso. Falamos também sobre Jesus, o único Filho de Deus, que se fez homem e veio ao mundo para dar sua vida perfeita em lugar do pecador, quitando a sua dívida eterna com o Criador e dando-nos a oportunidade de experimentar a comunhão com Deus. Já falamos sobre tudo isso, queridos, mas uma coisa que é muito importante dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu quero destacar 2, na verdade. Primeiro, deixar bem claro a respeito do pecado. Não podemos amenizar, não podemos subtrair essa verdade bíblica. Precisamos ser claros sobre o que é o pecado e que somos pecadores. Agora, a segunda verdade, já no fim, é que quando Jesus morre na cruz e paga a dívida do pecador, não significa que os pecadores automaticamente estarão no céu. Não significa isso. Como muitos pensam, Jesus morreu por mim. Não é assim que a Bíblia ensina, exatamente, não é? Há uma forma, há um método, há um caminho. Deus requer do pecador arrependimento e fé genuínos,
Deus exige do pecador para a salvação arrependimento e fé genuínos. Precisamos dar uma resposta a Deus por aquilo que Ele fez por nós, que é o Evangelho. Veja comigo o que Jesus disse. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. É isso mesmo, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Duas ordens de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se e creiam, tenham fé no Evangelho. Mais uma vez, há equívocos na compreensão dessas duas verdades espirituais. E eu quero esclarecer isso aqui. Em primeiro lugar, arrependimento dos pecados. Tá? O termo arrependimento, o que é um arrependimento? Gente, vamos lá. Explica para mim, o que é arrepender-se? Algo que você fez, não tem como voltar atrás, né? O que você fez, porém você não gostou do que você fez, você não gostou de ter feito. Eita! Quem mais? Uma mudança de mente, mudança de direção daquele caminho errado que você Quem mais? abandonar velhas práticas, não voltar no. Mais alguém? Então, veja bem, o termo arrependimento não tem nada a ver com remorso, certo? Remorso. Remorso é você ficar triste quando você faz alguma coisa. Por exemplo, derramei, Tiago, o refrigerante. Pá! Né? Aí o pai, porque você derramou isso? E aí fica triste. Mas no outro dia, põe um copo de refrigerante no mesmo lugar. O que acontece? Pá! Derrama de novo. Então, o arrependimento não é um remorso, uma tristeza por ter feito algo errado, ou mesmo uma tristeza por ter sofrido as consequências desse erro. Como um ladrão que é preso, não, agora eu estou arrependido. Saiu, volta a cometer o crime. Então, arrependimento não é tristeza apenas, tá? O que é o arrependimento na Bíblia? É isso aí. O termo é esse. É o termo bíblico de mudar a maneira de pensar, mudar a mentalidade, tá? Mas não é mudar mais ou menos. É uma mudança de 180 graus. 180 graus significa na direção oposta. Então, você vivia para você até então. Fazia o que você queria, do jeito que você queria. Agora você vai fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer. É isso que é arrependimento, né? Então, participação especial. Então, arrependimento, vamos lá. É uma mudança completa na maneira de ver a si mesmo e a vida. Porque você se enxerga, pecador. Agora eu sei quem eu sou, porque eu me achava demais, né? Eu achava que era bom, eu achava que era uma pessoa boa, porque eu me comparava com os outros, e não com Deus santo e poderoso. Agora eu sei quem eu sou, né? Eu tenho consciência de quem eu sou. É olhar para mim mesmo, olhar para a nossa vida e desejarmos sermos diferentes do jeito que Deus quer que sejamos. É dizermos para Deus no nosso coração: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida para a sua glória. Eu não quero ser assim mais. Eu não quero ser quem eu sou. Lembra quando Paulo fala isso em Romanos? O desventurado homem que eu sou, quem me livrará, né, do corpo da minha morte, algo semelhante a isso, né? Quem me livrará de quem eu sou? Eu sou terrível. Romanos 11, Paulo fala de quem ele é, ele enxerga quem ele
Então é uma declaração de arrependimento. Arrepender é passar a viver a agradar a Deus e não mais viver para nós mesmos. Então, quando eu me arrependo da minha vida, eu tomo a decisão: Senhor, agora eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Eu quero viver, basear a minha vida na Sua palavra, na Sua vontade. E para encerrar o assunto do arrependimento não significa parar de pecar, porque nós vamos continuar pecando, infelizmente. Mas certamente significa não viver em paz com o meu pecado. Significa a cada pecado você sentir você mesmo entristecendo o coração do Senhor, envergonhando o Senhor com a sua vida e falar: poxa Deus, falei novamente, o Senhor pode me perdoar novamente? Você já se arrependeu do seu pecado? Agora a gente falou um pouco mais sobre isso. Falemos sobre fé. Bom, quem consegue dar uma definição assim, bem? Certeza das coisas que se espera é convicção. Usando versículo, né? Bom, olha, eu gosto da imagem do salto da criança. Vocês já ouviram essa ilustração? Do pai que fala para a criança: pode pular. Não é qualquer salto e não é qualquer pessoa. É o pai falando para o filho: pode vir que eu vou te segurar. É uma ilustração muito interessante. E a fé é a resposta. É essa a resposta, né? Então, eu pensei nessa ilustração. Não é um salto no escuro. O autor desse livro diz sobre o que é fé. A fé não é crer em algo que você não pode provar. Olha que interessante isso. Apenas, tá? A fé não é crer em algo que você não pode provar, como muitas pessoas a definem. Conforme o ensino bíblico, fé é a dependência, é uma confiança firme e inabalável, alicerçada na verdade e fundamentada na promessa do Jesus ressuscitado de nos salvar do nosso pecado. Então nós estamos falando da fé salvadora, né? Daquela decisão de confiarmos no que diz a palavra de Deus e diz confiarmos, de pularmos, mesmo que a gente não enxerga, a gente acredita, confia no que está escrito, é a verdade. Então, se Deus fala que Ele perdoa, eu sou salvo. Eu creio que Jesus morreu na cruz para pagar a minha dívida com Deus, porque eu sei que eu sou pecador. Então, a partir do dia que eu entendo que eu sou pecador, que eu me arrependo, me manifesto meu arrependimento diante de Deus, fala: Deus, eu creio que está tudo feito, está consumado. Então, na verdade, a fé é uma aceitação de algo que você não fez. A fé não é um pagamento, gente. A fé não é um trabalho. A fé não tem nada a ver com obras. É você esticar a mão e receber o presente que Deus já deu. Eu acabei me adiantando, né? Em que exatamente devemos crer? Devemos crer que Deus vai nos aceitar porque somos bonzinhos? Porque eu sou justo, porque eu procuro fazer o melhor na minha vida? Será que a gente fala não agora, mas será que no dia a dia a gente acaba, não, às vezes, vivendo assim? Não, mas eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou crente, eu já batizei, né? Então, a verdade, seria correto pensar que Deus vai nos dar um lugar lá no seu reino pelas obras que eu faço depois que eu entreguei a minha vida a Cristo? Seria correto eu pensar assim? Não, não é correto.
que a Bíblia diz? Quero usar um texto lá de Romanos 4, falando sobre Abraão. Alguém pode ler para mim, por favor? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Paulo registra essa história em Romanos 4 para nos ensinar um pouco sobre fé. Deus havia feito uma promessa para Abraão 25 anos passados. Abraão falhou no decorrer, no caminho, mas a Bíblia fala que ele tinha fé em Deus, que ele confiava em Deus. Diz aí que ele esperava contra a esperança. Por que ele esperava contra a esperança? Mas, não, tá certo, mas assim, o que significa esperar contra a esperança? A esposa dele estéril também. As circunstâncias são contrárias, é isso, né? Então, quais são as circunstâncias? Fala aí. A idade avançada, a esposa estéril, né? Diz lá o texto que ela já tinha passado da época, né, das mulheres de engravidar, ela não ovulava mais, ela já estava na menopausa, tinha passado pela menopausa, né? Então ela não teria condição de ter filhos, mas Deus fez um milagre. Aliás, Deus fez uma promessa, né? E diz que Abraão, ele creu, ele confiou. E sem enfraquecer na fé, gente, imagina, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai olhando no espelho, você vai falando assim, cabelo tá caindo, tá ficando branco, a roupa, né, levantando, né, gente? Cadê meu filho, Senhor? 10 anos, aí ele arruma um filho lá, aí Deus fala, esse não, esse não conta, não é esse, eu vou te dar o de Sara. E passa mais tempo, e passa mais tempo. Diz aí que ele não duvidou, não deixou a sua fé enfraquecer, mesmo sabendo do seu próprio corpo e do corpo de Sara. Diz aí que pela fé ele se fortaleceu. Que maravilha, queridos. Como precisamos de uma fé assim, né, na caminhada? Uma confiança resoluta, contínua, porque Deus promete o que Ele cumpre o que Ele promete. Deus cumpre o que Ele promete. Mas a gente edita, não tem problema, né? Deus cumpre o que Ele promete, isso mesmo, Deus cumpre. E se Ele prometeu que dá a vida eterna àqueles que se arrependem, nós podemos confiar. Você crê em Deus assim? Mas confiança exige uma postura também, exige uma resposta. Vamos ler juntos, queridos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Deus espera isso de você e de mim. Deus espera isso de cada um. Um compromisso. Um momento na vida de todos onde a gente para e fala: Deus, eu entendi, e agora eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero me comprometer. É essa a resposta que Ele espera. Um compromisso de arrependimento e fé. Um compromisso de falar: eu sei quem eu sou, pecador. Eu não quero isso na minha vida, eu quero outra vida. Eu quero ir para outra direção. E eu confio
na promessa de Jesus. Então Deus lhe chama hoje mesmo, para uma decisão. Como você vai se posicionar sobre as verdades aprendidas com o Evangelho de Jesus? Nós precisamos oferecer essa oportunidade para as pessoas. Dizer para as pessoas: olha, não basta você falar Jesus morreu por mim, não. Você precisa se comprometer com o Evangelho de Jesus. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa depositar toda a sua confiança na promessa de Deus. Se você não se arrepender e não depositar a sua confiança, você não tem a salvação, você não vai falar com Deus. Deus exige uma resposta. Precisamos nos posicionar. Estamos chegando no fim. O que você fará a respeito do Evangelho, né? Com a conclusão. O que você fará a respeito daquilo que você ouviu, se você ainda não se posicionou, né? Espero que tenha ficado claro do que se trata o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho é apenas receber um presente de Deus, o maior e melhor presente do mundo. Não temos que trabalhar para comprar esse presente. Eu quero reforçar que não há possibilidade, em hipótese alguma, de contribuirmos para a nossa salvação. Não, mas as boas obras não ajudam, né? Não ajudam. Nada ajuda. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de nós. A salvação é prerrogativa soberana de Deus, a quem Ele oferece, e que Ele nos oferece gratuitamente. A salvação é somente por meio da fé em Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu desejo que todos os que chegaram até aqui tenham respondido a Jesus da seguinte forma: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo presente da salvação que o Senhor me deu. Ou talvez, se você está assistindo agora, eu quero te desafiar, realmente, olha, eu quero receber o presente da salvação. E para você que já recebeu o presente da salvação, eu quero de todo o meu coração te desafiar a levar a apostila, a sublinhar tudo que você quiser, que você gostar, que você achar interessante, a escrever outras coisas que não tem na apostila, que você acha que vai ser útil para te ajudar, mas a resumir, como eu tentei resumir em 4 tópicos aqui que o pastor já tinha feito, já tinha resumido. Quem é Deus? Quem é o homem? Quem é Cristo? E qual é a resposta que você dará a Deus? Desejo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis, abençoe você e te faça crescer na fé e na graça cada dia. Vamos orar? Querido Deus, agradeço de todo o meu coração pela sua palavra, porque ela contém o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Verdade, Deus, é que o próprio Senhor Jesus disse que toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Desde o Velho até o Novo Testamento, cada livro aponta para o Senhor Jesus e para as boas novas. Ajude-nos, Deus, a percebermos o valor das boas novas, de vivermos as boas novas cada dia, de partilharmos as boas novas, Senhor. Não deixe que a gente volte para as nossas casas como se nada tivesse mudado. Muda as nossas vidas, Pai, a minha vida. Em nome do Senhor Jesus.